Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da SpaceX que fala pra gente o seguinte. O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático composto por duas hastes finas sem massa, H1 e H2, fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2, com constante elástica igual a K, todos ideais. O bloco A tem peso P e está preso à haste H1. A haste H2 forma um ângulo θ com a direção horizontal e suas extremidades estão presas às molas M1 e M2, distendidas, fixas ao solo. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. Podemos afirmar que θ vai valer quanto? E vamos lá, gente, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai começar olhando o problema por parte. Observa que a gente tem uma haste sem massa. E nessa haste há três forças atuando. O peso do bloco, A, né, no caso. A gente vai ter uma tração aqui. E vai ter essa tração aqui que serve do apoio, né, em relação ao teto. Como essa tração está conectada ao teto e ela serve como ponto de apoio, né, é aqui que essa haste está apoiada, ela acaba que não realiza torque. Como só existem duas forças atuando na haste H1 realizando torque, né? Ou seja, fazendo ou ela girar no sentido horário ou fazendo ela girar no sentido anti-horário, esses torques associado ao peso do bloco A e associado à tração T, eles têm que ser iguais, porque só tem duas forças que podem fazer essa haste girar. Então, necessariamente, para que exista equilíbrio, o torque do bloco A tem que ser igual ao torque do fio, beleza? E aí, a gente sabe que o torque, né, o momento de força, é calculado como a força vezes o braço. E aí, observa o seguinte. A força associada ao bloco A é o peso. Então, eu vou trocar aqui na associada ao a força do A é o peso, e o B é o braço, que é a distância entre a linha de ação da força, ou seja, essa linha aqui, até o ponto de apoio. A menor distância em relação a isso é 2L. Então, vou colocar aqui 2L. Enquanto que a força do outro lado é a tração, vou botar aqui um T. E eu vou ter também que o braço é a menor distância da linha de ação da força, ou seja, a distância dessa força ao ponto de apoio, que nesse caso é 5L. E aí, deixa eu sair da frente, a gente pode cortar o L e isolar a tração. A gente vai ter que a tração, então, vai ser 2 vezes o peso, e eu vou passar o 5 que está multiplicando por outro lado, dividindo. Ele vai passar embaixo e a gente vai encontrar o valor da tração. Por enquanto, não dá para fazer nada com esse valor de tração, mas a gente guarda para o futuro. Observa que agora a gente vai olhar a parte de baixo. E aí, esse desenho eu particularmente achei confuso, mas vamos entender. A gente tem duas molas e elas estão sendo puxadas. Por que elas estão sendo puxadas? Porque esse bloco A aqui, ele vai fazer uma força para baixo. E aí vai tender a levantar essa haste. E aí essa haste está conectada a uma outra haste. E pelo fato de não estar centralizada, uma mola estica mais do que a outra. E a gente quer saber a relação dessas deformações de cada mola. Beleza? Para que essas molas tendem a ficar em equilíbrio, elas fazem uma força para baixo para voltar ao estado original dela. Então, aqui a gente tem uma força elástica 2. Aqui embaixo, a gente tem uma força elástica 1. E a gente tem uma tração aqui. Esse desenho eu achei um pouco complicado dele ver, porque ele está um pouco poluído. Essa barra um pouco grossa também me confunde. Eu não sou dos melhores em geometria, não, confesso para vocês. Então, vou dar uma simplificada no desenho. Vou fazer um palitinho representando a minha barra.
Vou desenhar aqui a divisória, onde que eu sei que esse pedacinho aqui é L, esse pedacinho aqui é 3L, e aqui eu tenho um ângulo. E aqui eu tenho aquele pedacinho da mola, beleza? Aqui é o ângulo θ. Observa que eu posso dividir esse pedacinho aqui, ó, e dizer que eu tenho dois triângulos semelhantes, porque a reta horizontal e a inclinação da barra formam um ângulo θ. Então, aqui tem a barra, aqui tem a reta horizontal, também tem um ângulo θ. Se a gente for olhar, então, a gente pode, desse triângulo grande, dividir em dois triângulos pequenos, né? A gente tem um triângulo assim, ó, que aqui vale 3L, aqui é θ, e outro triângulo que a gente vai ter um pouquinho menor, que aqui vai ser L, e aqui vai ser θ também. Usando o cosseno de θ, a gente vai ter que cosseno de θ, ele vai ser justamente o cateto adjacente, que é esse pedacinho D, sobre, né, pensa no seguinte, eu vou chamar isso aqui de D, isso aqui eu vou chamar de D'. Eu vou, então, usar o cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, D, sobre a hipotenusa 3L. Ou a gente pode dizer que o cosseno de θ vai ter que ser igual a D' sobre L. Observe, então, que se eu isolar D e D', a gente vai ter que D vai ser 3L vezes o cosseno de θ e que D' vai ser igual a L vezes o cosseno de θ. Beleza? Para que eu quero saber isso? Porque a gente pode analisar o torque associado a esse sistema. Considerando que aqui é o nosso ponto de apoio, novamente, a força de tração dessa situação não produz torque. E se ela não produz torque, e eu tenho novamente duas forças, o torque entre elas tem que ser igual. Então, o torque da mola 1 tem que ser igual ao torque da mola 2. Torque é força vezes braço. Então, a gente vai ter força elástica 1 vezes o braço 1 igual a força elástica 2 vezes o braço 2. Lembra? O braço de alavanca é a menor distância da linha de ação da força até o ponto de apoio, né? Então, basicamente, eu tracei uma linha no ponto de apoio e tracei uma linha na linha de ação da força. Eu quero saber essa distância aqui, ó. Essa é a menor distância que eu posso ter da linha de ação da força ao ponto de apoio, ó. Olha aqui. E essa distância é justamente quem? D. E se eu pegar em relação à força elástica 2, a gente vai encontrar que essa distância é quem? É D'. Então, como a gente já sabe o valor de D e D', a gente pode substituir. Vamos lá, então. Aqui é D e aqui é D'. Com isso, a gente vai ter força elástica 1, ó, com calma. Força elástica 1 é a constante elástica vezes a deformação da mola 1, vezes o D. Vou deixar D por enquanto. Força elástica 2 é K vezes delta x2 vezes D'. Como as molas são iguais, elas têm a mesma constante elástica. Então, eu posso cortar essa constante elástica com essa constante elástica. E com isso, a gente encontra que delta x1 vezes o valor de D é 3L vezes cosseno de θ, tem que ser igual a delta x2 e o D' é L vezes o cosseno de θ. Posso cortar o cosseno de θ dos dois lados e o L também. A gente chega na relação de que o delta x1 vezes 3 é igual ao delta x2, ou seja, em outras palavras, tá? Só para organizar e deixar bonitinho, o delta x2 ele é 3 delta x1. E aí, a gente agora conseguiu encontrar uma relação entre as deformações da mola. Agora que a gente descobriu o valor das deformações,
a gente pode analisar o seguinte. Observa que, vamos imaginar que o tamanho das molas fossem esse aqui. Esse fosse o valor de x0. E esse valor aqui foi o valor da deformação da mola 1. Como a gente tem que a mola 2 deformou 3 vezes mais, esse valor aqui é 2 vezes ΔX1. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque a gente sabe que ΔX2 é 3 vezes ΔX1. Então, se aqui era o tamanho natural das molas, isso aqui foi o que a mola 1 deformou, então sobrou o quê? Como a mola 2 deforma mais, esse pedacinho que faltou para deformar é o dobro, né? É 2 ΔX1. E bem, gente, se a gente olhar agora então o triângulo, a gente pode observar o seguinte. A gente tem aqui 2 ΔX1 e esse pedacinho aqui valia 3L e esse outro pedacinho aqui valia L. Aqui a gente tem um ângulo θ. A gente pode aplicar a relação do seno, né? O seno de θ, ele é o cateto oposto, 2 ΔX1 sobre 4L. E agora a gente precisa encontrar essas relações aqui. Beleza. Como que eu faço para encontrar essas relações? Observa que para que essa haste de baixo se mantenha em equilíbrio, a gente vai ter uma força aqui, a força elástica 2, e aqui a gente vai ter a força elástica 1. E aqui em cima a gente tem a tração. Eu sei que está torto e tudo mais, mas a gente até pode decompor, mas esse problema, a gente ia gerar um problema que é desnecessário. É importante que a gente visualize que as forças que apontam para baixo têm que equilibrar as forças que apontam para cima. Então a gente pode dizer que a força elástica 1 mais a força elástica 2 tem que ser igual à tração. Beleza. Força elástica é K vezes ΔX, então a gente vai ter para a força elástica 1 K ΔX1 e para a força elástica 2 K ΔX2, e isso é igual à tração. Beleza. Eu vou ter aqui então K, o ΔX1 eu vou repetir, e aí eu vou pegar essa equação, vou jogar aqui para baixo para a gente poder organizar isso aqui melhor. E aí a gente vai ter o seguinte, né? Deixa eu repetir aqui. K vezes ΔX1 mais K. ΔX2, ele vale quem, gente? Ele vale 3 ΔX1. Então, aqui vai ficar vezes 3 ΔX1. E aí, a gente vai ter que isso vai ser igual a tração. A gente sabe do problema, gente, que essa tração ela vai valer 2P sobre 5. Então, a gente pode substituir. Somando K ΔX1 mais K mais 3K ΔX1, a gente vai ter 4K ΔX1. E essa tração é 2P sobre 5. A gente pode isolar, então, ΔX1. Isolando ΔX1, a gente vai ter... Pega o 4K que está multiplicando, passo para o lado direito dividindo. Vai ficar 2P sobre 4K vezes 5. E se a gente organizar isso aqui bonitinho, a gente vai ter 2P sobre 20K. Posso simplificar aqui por 2 em cima e 2 embaixo. E isso vai ficar como P sobre 10K. Legal. Achamos o valor de ΔX1. Observa que o valor de seno a gente já tem. O L já fica aqui. E a gente vai dar uma mexida aqui agora. Ó, o seno de θ, ele é 2 ΔX1 sobre 4L. ΔX1, então, ó, se eu mexer um pouquinho aqui, a gente pode escrever isso como 2 sobre 4L vezes ΔX1 e substituir o valor de ΔX1 aqui. Vai ficar como? A gente vai ter seno de θ igual a 2 por 4L. Você já pode ter simplificado isso, tá?
Não tem problema não. É igual vezes P sobre 10K. Posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. A gente vai chegar na seguinte conclusão. O valor do seno de θ é igual a P sobre 2L vezes 10K. Isso é igual a P sobre 20KL. Se você enxergar direitinho, aqui tem um 1, né? 1 dividido por 20 vai ficar 0,05. Então, o seno de θ é 0,05 P sobre KL. Como a gente quer achar o ângulo, esse seno, né? É o meio que eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou passar o seno para o outro lado. Quando tu passa o seno para o outro lado, digamos assim, os matemáticos agora estão me matando, né? A gente vai encontrar arco, seno de 0,05P sobre KL. E com isso, a gente fecha a questão com o gabarito exatamente aonde? Na letra D de dado. Dá uma olhada aí na solução e eu espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal e é isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.